Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe mais uma blusa bem fácil para vocês fazerem aí. Muita gente me pedindo essas blusas práticas e rápidas para fazer, tá? Tem muitas pessoas que estão iniciando com roupas, né, de crochê aqui, então estão querendo as peças mais simples para conseguir fazer aí as suas primeiras, porque as pessoas estão mais acostumadas a fazer tapetes, suplás, né? Peças para casa e não vestuário. Então, muita gente me pedindo as blusas mais simples, né, para conseguir fazer aí e começar e se acostumando com vestuário no crochê, tá? Esse modelo aqui, eu usei 2 fios da cetim, cada novelo é de 100 gramas, ou seja, eu não cheguei a gastar 200 gramas, olha aqui, ó, sobrou esse pouquinho aqui. Essa minha blusa é um tamanho G, tá? Ela ficou com 80 de largura e 50 centímetros de altura, tá? Então, se vocês forem fazer uma blusa maior, vocês vão precisar de 3 novelos. Mas se vocês forem fazer uma blusa menor, tá? Então, 2 novelos vai ser o suficiente. Trabalhei com a agulha 7 aqui, tá? Eu vou pegar uma cor mais clara para trabalhar e vocês conseguirem visualizar melhor aqui. Eu comecei com 55 correntinhas, tá? Lembrando que, dependendo do fio que vocês trabalharem, dependendo da agulha que vocês trabalharem, até o ponto de vocês, tá? As medidas vão ficar diferentes, tá certo? Esse modelo aqui vocês podem fazer, quem mora em regiões mais de calor, né? Podem fazer com fios mais finos também, que vai ficar lindíssima, tá? E aí, vocês usam o fio da preferência de vocês e a agulha também, tá? Então, aqui, ó. Como que eu vou medir meu tamanho? Ai, Kátia, quantas correntes eu começo pro meu tamanho? Vocês que vão determinar a altura da blusa que vocês querem, tá? E aí, vocês vão fazer a quantidade de correntinhas de acordo com a altura. Vocês vão medir do ombro aí até a cintura, até o quadril, vocês que vão decidir. E aí, vocês vão fazendo as correntinhas e vão vendo se tá bom, se tá de acordo, né, com o tamanho que vocês querem, tá? Aqui não tem problema se for número par ou número ímpar para fazer, tá? O que eu peço para vocês é não fazerem as correntinhas muito apertadas, porque depois o trabalho fica feio, tá? Tem muita gente, tem algumas pessoas que estão me mostrando umas fotos, né, ai, Kátia, mas tá ficando torto. É porque faz as correntinhas muito apertadas. Tem gente que faz até com uma agulha mais fina a correntinha, e aí o trabalho vai ficando todo arcadinho, tá? Ele vai se abrindo. Então, tenta fazer uma correntinha mais folgadinha para não dar problema, tá? Então, aqui as 55 correntinhas. Eu vou pular as 3 primeiras correntes e vou fazer, ó, as 3 primeiras correntes e vou trabalhar na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar agora 4 pontos. 4 pontos altos. Eu vou fazer 3 correntinhas para separar. Vou pular 3 correntes e vou trabalhar na quarta corrente, ó, 1, 2, 3. Na quarta corrente eu vou fazer... Opa, vou fazer 4 pontos altos. Tá? Então, 4 pontos, 3 correntes e mais 4 pontos. Agora, eu vou trabalhar 4 correntes, pulo 4 aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, vou trabalhar na quinta. E agora, eu vou fazer 6 pontos. Se vocês forem fazer tamanhos diferentes, vocês podem mudar aqui a quantidade de pontos, tá? Se vocês forem fazer menos correntinhas, né, menos pontos, vocês vão diminuir aqui, principalmente nessa parte do espaço maior aqui que a gente fecha, né? Vocês podem diminuir, e aí vai ser aleatório, vocês colocam a quantidade de pontos que vocês querem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se vocês forem fazer do meu tamanho, tá? É que, assim, o que vai determinar aqui o desenho vai ser essas divisões aqui, tá vendo? Desses pontos, né, ó, com as correntinhas aqui, que a gente vai formar o desenho. Então, o que vocês vão poder fazer vai ser diminuir nos pontos ou aumentar, se vocês forem fazer uma peça maior, tá? E se vocês forem aumentar, né, vocês vão aumentar a quantidade de correntes iniciais, e aí vocês podem aumentar aqui, ó. Ó, eu fiz as 6 correntinhas, os 6 pontos.
Agora, eu vou trabalhar 4 correntes de novo, vou pular 4, 1, 2, 3, 4, e agora eu vou fazer 12 pontos. Então, se vocês forem fazer aí um número maior, vocês podem aumentar essa parte aqui dos 12 pontos. Entenderam agora? Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários que eu venho responder, tá? Então, aqui seguidos, eu vou fazer 12 pontos altos, ó, e assim que assim que vai ficando, tá vendo, ó? Agora, eu vou fazer 3 correntes, e vou pular 3 correntes aqui, e vou trabalhar na 4ª correntinha. E agora, eu vou fazer 3 pontos de novo. 3 pontos altos. Terminando essa carreira aqui, eu vou passar para vocês de novo, para quem pulou aí, se perdeu, a quantidade aqui tá de pontos. Faço 3 correntes novamente, pulo 3 e vou fazer mais 3 pontos. Eu falei 3, mas são 6 pontos agora, tá? São 6 últimos pontos, gente. Aqui, ó, para finalizar a carreira, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês de novo, tá? Assim, acho que fica mais fácil. 4 pontos, 3 correntes. 4 pontos, 4 correntes, 6 pontos, 4 correntes, 12 pontos, 3 correntes, 3 pontos, 3 correntes e agora 6 pontos, tá? Se vocês começarem com as 55 correntinhas, que ficou um total de 52 pontos, tá? Eu acho que esse tamanho aqui de 50 de altura tá bom, assim, para qualquer tamanho, pelo estilo da blusa, tá? Pelo modelo da blusa, tá? Mas é claro que se vocês gostarem desse modelo aqui e quiserem fazer maior, né? Agora, eu vou virar o trabalho, vou subir 3 correntes. E agora, em cima desses 6 pontos aqui, eu vou fazer todos os pontos altos alongados, tá? Eu vou trabalhar tudo ponto alto alongado, ó. Dou a laçada, puxo a primeira e puxo aqui o final, ó. Vou puxando uma laçada por vez, tá? Ó. Quem acha que o ponto alto alongado aí é um vício? Teve uma inscrita que falou aqui que é um vício. Depois que a gente começa a fazer o ponto alto alongado, a gente não quer parar de fazer, né? A gente se vê fazendo ponto alto alongado. E ele rende bastante, tá? Então, ó, fiz os 6 pontos. Aqui, como a gente fez as 3 correntinhas, eu vou fazer as 3 correntes sempre. Em todas as carreiras, eu nunca vou mudar a quantidade de correntes aqui, tá? Que é pro nosso trabalho ficar certinho. Nesses 3 pontos aqui, o que que eu vou fazer? Ó, eu dei a laçada, eu vou pular o primeiro ponto, eu vou trabalhar o segundo aqui, eu vou fazer o ponto alto alongado. O segundo também, eu vou fazer o ponto alto alongado aqui. Agora, eu vou cruzar aqui o ponto, eu vou trabalhar esse ponto que eu pulei, tá? Ó, eu vou dar uma laçada, venho nesse ponto que eu pulei, puxo o fio, ó, solto aqui o meu fio, tomem cuidado com a extensão aqui, tá? Pra não ficar nem muito largo, nem muito apertado o ponto. Se vocês deixarem a agulha aqui na diagonal, vocês vão ver que tá certinho, tá? E aí, faz o ponto alto alongado normal. Ele vai ficar assim, com um desenho aqui embaixo, tá? Volto a fazer as 3 correntinhas daqui. 1, 2, 3. Nos 12 pontos, eu vou fazer 12 pontos altos alongados normais, tá? Só vou fazer o ponto alto alongado nesses 12. Fiz os 12 pontos. Agora, eu vou fazer as 4 correntinhas daqui, tá? 1, 2, 3, 4 correntes. E agora, eu vou trabalhar os 6 pontos altos aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pular o primeiro ponto, nesses 6, tá? Eu vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar o segundo aqui, o ponto alto alongado. Vou dar uma laçada e vou trabalhar aquele ponto cruzado, tá? Eu vou voltar aqui no ponto que eu pulei e fazer o ponto alto alongado. Então, ele vai ficar assim. Próximo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pular o primeiro, vou trabalhar o segundo. Faço o ponto alto alongado e volto no ponto que eu pulei aqui pra cruzar esse ponto, ó. Gente, se vocês se perderem, pausa o vídeo, volta, porque vocês vão conseguir. Parece que é difícil, mas não é não. É só na contagem de pontos, tá? O que é muito importante é vocês não pularem o vídeo para vocês não perderem nenhuma explicação, né? Nenhum detalhe. Tá? Então, ó, como aqui são 6, eu vou fazer vou fazer 3 grupinhos aqui de ponto cruzado, ó. Vou pular o primeiro, vou trabalhar o segundo.
E assim que a gente vai formando o desenho da blusa, né, ó. E vou fazer o cruzado aqui. Mais uma vez aqui, a gente vai fazer as 4 correntes. 3, 4. E aqui são 4 pontos. Aqui, 4 pontos, eu vou fazer 2 grupinhos como esse daqui, 2 bloquinhos, né? Daqui, é que nem esse aqui, ó, de ponto cruzado. Eu pulo o primeiro, trabalho o segundo. Volto no ponto que eu pulei. E de novo aqui, ó, pulo o primeiro, trabalho o segundo. Se vocês quiserem fazer esse ponto aqui cruzado nesses 12 pontos, vocês podem fazer também, só fazer a cada 2 dá certinho, tá? Se vocês quiserem trabalhar, senão vocês podem deixar assim como o meu, que vai ficar bonita também. Agora, eu vou trabalhar as 3 correntes. E os últimos 4 pontos, eu vou trabalhar ponto alto alongado normal. 2, 3, opa. Vocês não podem deixar de fazer, gente, o último ponto, tá? Que fica aqui escondidinho, tá vendo, ó? Aqui, que foi a correntinha inicial que a gente começou o trabalho, né, ó. Ele fica mais apertadinho, mas a gente tem que trabalhar pra nossa peça ficar retinha, tanto de um lado quanto do outro, tá? Por isso que às vezes as peças das pessoas vão ficando tortas, porque não trabalham esse ponto aqui. Então, se eu tenho 4 aqui embaixo, eu vou ter que ter 4 aqui em cima também. Viro aqui, subo as 3 correntes e sigo exatamente como eu fiz na carreira anterior, gente. É só isso, tá? Ó, aqui eu faço o ponto alto alongado. Faço aqui as 3 correntinhas. E aqui eu vou trabalhar o ponto cruzado, ó. Pulo o primeiro, trabalho o segundo. Opa. E continuo aqui, tá? E assim vocês vão seguindo todas as carreiras, tá? Lembrando aqui, nessa parte que tem os 3 pontos, a gente vai pular 2, né? A gente vai fazer o ponto cruzado com 3 fios aqui, então, como a gente fez ele aqui. Então, aqui vocês vão fazer 2 partes, assim. Eu fiz as minhas duas, os 2 pedaços, né? Os 2 retângulos aqui com 80 centímetros. O meu total deu de 30 carreiras, com a minha agulha, com o meu fio. Esse fio aqui, quem nunca trabalhou com fio cetim, gente, é maravilhoso. Desliza na mão que é uma beleza, e não fica soltando fiapinho, sabe? Muito bom trabalhar com ele, e o resultado é lindo, né? Então, aqui, ó, 80 centímetros, o meu deu 30 carreiras. Vocês vão fazer 2 partes. As pessoas pulam o vídeo e depois ficam perguntando, Kátia, mas são 2 partes? Quantas partes são? 2 partes. Vamos colocar o lado certo com o lado certo, tá? O lado do avesso pra cá, e a gente vai costurar aqui com agulha de tapeçaria. Essa agulha aqui, ó. Já coloquei o meu fio. Aqui em cima, na parte do ombro, tá? Ó, vocês vão juntar, vocês vão ter que lembrar aqui, ó. Vocês vão colocar certinho, ó, a parte aqui que tem os pontos, vocês vão ter que olhar quantos pontos tem aqui em cima e quantos pontos tem embaixo, pra ficar certinho, tá? Pra vocês não costurarem ele com os lados errados, tá? Então, ó, pra ficar, deixa ponto com ponto aqui pra ficar certinho. Então, aqui em cima eu costurei 9 carreiras de um lado, 9 carreiras do outro, pra deixar a parte da gola aqui, tá? Aqui embaixo, eu costurei apenas 3 carreiras, ó, 3 carreiras de um lado, aqui a parte da manga. Olha só, aqui é a manga, tá? A gente vai colocar o braço aqui. Então, aqui embaixo eu vou colocar esse barulhinho, é o meu gato que tá brincando com a bolinha, tá? Não se assustem. Então, aqui eu fiz 3 carreiras e desse lado aqui eu também vou fazer 3 carreiras. Eu vou costurar com vocês. Pra quem não sabe costurar, ó, coloca certinho a parte, ó, de novo aqui, ó, é a parte onde eu vou passar o braço, tá? A gente coloca aqui embaixo. Eu já fiz um nozinho, mas eu sempre gosto de fazer o nó mais certo, ó, passo a agulha aqui por dentro, pra garantir que não vai abrir a minha emenda. Então, aqui eu também vou costurar 3 carreiras, tá? Ó, vocês vão costurar com o mesmo fio, né? Mesma cor. E podem dar uma alinhavadinha assim, ó. Não tem segredo na parte da costura, tá? 3 carreiras. Soltar o fio aqui.
ele enroscou. Opa. E aí, eu posso passar a minha agulha aqui por baixo. Pra ficar arrematadinho, né? E aí, depois é só cortar aqui. Vou virar a peça. E a blusa tá pronta, gente. Olha só. E aí, vocês viram no começo do vídeo como que ela fica, né? Se vocês quiserem ela com uma manga mais comprida, vocês podem fazer mais carreiras, tá? Vocês podem fazer mais do que 80 centímetros. Tem gente que gosta desse estilo de blusa, que vai aqui né, perto das mãos, bem comprida mesmo. E aí, vocês vão fazer mais do que 80 centímetros, e aí vocês vão gastar mais do que os 2 novelos, tá? Só isso daqui. É muito fácil, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários que eu venho responder pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!